Boa noite. Boa, Tudo bem? Maravilha? tudo certo. Boa noite para todo mundo. Beleza. Desculpa o atraso aí, acabei atrasando uns minutinhos aqui, deu um imprevisto, mas estou aqui. Isso que importa. Não, tranquilo. Vamos conversar um pouco então sobre a constelação? Bora, vamos lá, maravilha. Muito bom, muito obrigado aí pela oportunidade da gente poder falar sobre esse assunto, que é um assunto tão interessante aí, né? Que ajuda É, muitas pessoas, né? é verdade, né? Traz um- uma clareza bem legal, assim. Eu Hum, gosto muito do trabalho hum, com constelação. Bom, eu trabalho com constelação desde 2021, não, 22, quando eu concluí a pós-graduação, né? Eu sou pós-graduada em uhum, constelação sistêmica e mas o meu nicho principal é a constelação familiar, né? uhum, uhum, E a gente trabalha a constelação familiar, eu trabalho em constelação familiar tanto individual quanto em grupo, né? E a uhum. individual a gente trabalha usando bonequinhos, ou também a gente trabalha em grupo, que para mim é apaixonante, é o meio mais completo, né? A gente consegue sentir a energia do pessoal, né? Assim, Aham. é uma coisa que preenche muito mais, né? E tu vê as coisas se desenrolando na tua frente, bem, bem legal. Só para ilustrar aqui, né? Eu já fiz processo de constelação familiar e eu já fiz os três, né? Eu já fiz com bonequinho, eu já fiz na água e eu já fiz em grupo também, né? E dois deles foram com você, né? E eu acho muito legal isso aí, porque às vezes a pessoa ela não precisa nem acreditar, né? Não precisa acreditar que vai funcionar com ela, que é assim, ela não precisa acreditar em nada disso, ela só precisa ir lá. Quando ela vai lá, ela vê as coisas e fica muito nítido, né? Muito legal isso aí, né? Ver a situação se desenrolando ali eu sempre digo assim, eu sempre falo que a constelação, ela é tu tirar a ideia que tá aqui na cabeça e colocar ela na tua frente. Porque tu vê ela de um Aham. outro ângulo. Quando a gente está vivendo a Uhum. situação, nem sempre a gente consegue entender as coisas da melhor forma, né? Então, quando a gente pega Uhum. e tira aquilo que está acontecendo na nossa vida de dentro da nossa cabeça e consegue olhar como um espectador, a gente Uhum. assiste aquilo como se fosse um filme. Então, a gente tem uma Uhum. percepção muito melhor das situações e consegue entender coisas e resolver as questões, né? Muitas vezes, às vezes, Uhum. as questões não são tão claras para a gente. Quando a gente está imerso ali, a gente não está percebendo da mesma forma, né? E tem coisas também, né, Ana, que a gente não quer ver, né? Você sabe que é, mas você não quer ver, você quer fazer de conta que não é. Aí a hora que você chega lá, um troço que não é você que está controlando, fica evidenciado, né? Esfrega na tua cara aquilo lá e não tem como você negar, né? Você dizer, putz, é isso mesmo, né? Eu já sabia no fim das contas, né? Mas a Sim, gente não na aceita verdade a isso. gente sempre sabe, né? Qualquer terapia, ela não tira, não cria alguma coisa do nada. Ela Uhum. sempre traz algo que você já reconhece. Ela traz a luz, Aham. né, para as situações. A cura, a partir da terapia, ela é de dentro para fora, né? Ela é diferente de Uhum. tomar uma medicação, por exemplo. Ah, a medicação tu toma ali e ela que vai fazer efeito. Não, a terapia, ela funciona de dentro para fora. Você que vai trabalhar para aquilo funcionar bem, né? Para aquilo Uhum. funcionar de uma melhor forma, para você conseguir entender a situação e mudar a situação, né? Uhum. Porque é só mudando Uhum. as coisas que a gente consegue a cura, né? Que a gente consegue melhorar. Enquanto Claro. a gente Porque continua agindo da mesma forma, as coisas não mudam, né? e é muito legal você tomar consciência, né? Porque a gente só pode mudar aquilo que a gente sabe que é um problema, a gente aceita que é um problema, né? E a gente toma consciência daquilo, a gente pode mudar. Se a gente fica negando que aquilo é do jeito que é, você perde a força também para poder mudar, né? E a constelação meio que traz isso mais forte pra gente, né? O Porão Ela da Bruxa falou, mostra, é uma experiência muito transformadora. é, Legal. é verdade, tá? Já fizemos uma constelação aí que foi bem legal, bem bastante. Aham. É assim, você estava falando assim, traz a força realmente, te mostra ali, você está vivendo isso e você pode mudar. Só você pode mudar, né? Tu Uhum. trabalha com hipnose também, e isso se fortalece muito, e a constelação conversa muito bem com a hipnose, né? Uhum. Porque a gente enxerga as situações ali dentro da constelação e muitas vezes a gente precisa ainda de uma outra técnica complementar para lidar com aquilo, que nem sempre é tão Uhum. óbvio e tão fácil lidar com aquilo que apareceu ali, né? Muitas vezes a gente Uhum. consegue puxar alguns temas mais complexos, mais difíceis de serem tratados. E aí a gente Uhum. precisa, eu sempre digo, a constelação é o primeiro passo. Ela funciona Uhum. muito bem para você ver o que está acontecendo.
E aí, a Ela partir joga a merda no ventilador, né? Você que se vê. é, Ajuda a exatamente. resolver. Às vezes Tira a gente passa do anos porão do construindo depois. subconsciente. Tira Aham, do porão, tá? Tira do aham. porão. É, E, eu vejo que é muito legal essa conexão, né, que você está falando da hipnose com a constelação, porque tem muita gente que fez meu curso que trabalha com constelação familiar e associa os dois, né? Por exemplo, a pessoa vê lá, é porque você não perdoa o teu pai por conta de uma coisa que aconteceu, né? E aí a pessoa sabe disso, ela sabe que ela está com raiva, mas às vezes ela não consegue perdoar ainda assim, né? E daí você pode exato, usar uma ferramenta de hipnose para fazer aquele perdão acontecer ali na hora, né? E acaba resolvendo de uma vez, traz para a consciência e já resolve, né? exatamente, exatamente. E eu acho que agrega bastante na hipnose, assim, justamente por conta disso também. Porque às vezes a gente, consegue trazer essas questões dentro da hipnose, mas às vezes, assim, a pessoa, o ver aquilo acontecendo, quebra a negação, né, que a Uhum. gente tem. Porque muitas vezes a gente diz, Exato. não, eu não tenho problemas com meu pai, assim, tipo, tá tudo certo, sabe? E aquele Uhum. problema tá guardado lá no fundo do teu baú lá, e às vezes a gente Uhum. precisa revirar isso para enxergar, né? Uhum, com toda certeza. Isso é muito legal, né? E isso tudo faz a gente se conhecer melhor, né? Eu digo que o autoconhecimento é a porta que liberta a gente, né? Porque enquanto você não se conhece, você fica brigando com você, você passa a vida se chicoteando, né? Porque eu devia me concentrar mais, eu devia fazer isso, eu não devia procrastinar, eu não sei o que e tal. E quando você se conhece e sabe do que você é feito, você analisa essas histórias que estão aí da família onde você veio, das experiências que você viveu, você traz isso para a consciência, você faz as pazes com você, né? Exatamente. É que, na verdade, é tudo cíclico, né? Uhum. Às vezes a gente tem uma questão na família lá. Deixa eu primeiro falar das três regras da constelação, porque eu acho que isso é a base para nossa Bora. conversa. Uhum, isso é Em primeiro lugar, importante. a constelação, ela traz a questão da hierarquia. Então, a gente sempre tem que entender, não é questão assim de tipo, ser uma imposição assim de tipo, a minha mãe manda em mim e a minha mãe é uma mãe narcisista e eu nunca vou ter que respeitar ela como ela é. Não é exatamente isso, porque muitas vezes as pessoas falam mal da constelação e trazem justamente essa questão, né? De tipo, Uhum. você não pode se libertar das situações, porque você Uhum. deve respeitar aquela pessoa, você deve incluir aquela pessoa. E não funciona exatamente dessa maneira. Mas a constelação, a regra da hierarquia, nos fala que quem vem primeiro sempre tem outras questões, tem mais responsabilidades. A gente não pode herdar, a gente não pode se tornar um pai da nossa mãe, por exemplo, né? Porque Uhum. aquilo é muito grande, muito pesado para a gente carregar. Isso Uhum. vai te deixar doente, isso vai te trazer questões que vão atrapalhar a tua vida, né? Às vezes a gente se posiciona mal, e não só a questão de se posicionar assim, acima dos pais, enfim. Mas muitas vezes Uhum. assim, acontece muito de a mãe fica viúva, por exemplo, e um dos Uhum. filhos acaba absorvendo o lugar daquele pai. E aquilo causa um transtorno na vida, tanto do filho quanto da mãe, né? Aquilo causa uma Uhum. dependência que não é legal. No momento vai trazer problemas, né? Uhum. Bom, a gente tem a hierarquia. O segundo lado que a gente tem é o equilíbrio, que nos fala que a gente precisa ter equilibrada essa relação do dar e receber. Tipo, um Uhum. amigo dá uma coisa, o outro amigo dá outra. E aquilo vai se mantendo parelho para sustentar. Um Uhum. namorado dá uma coisa e o namorado dá outra. Assim, a relação tem que estar igual. Tem que estar Uhum. ok. Quando um começa a dar demais e o outro é só receber, aquilo fica complicado e a relação não acaba não dando certo. Em qualquer tipo de relação, né? Uhum. Às vezes isso ocasiona abandono, ocasiona traição, justamente por isso, né? Uhum. Aquela pessoa está recebendo tanto e ela não consegue equilibrar, não consegue se doar da mesma forma como alguém está doando, né? Uhum. E aí acaba procurando meios de fuga, procurando traição, às vezes procurando sair do relacionamento, terminar, fugir para a questão de até de bebida, de álcool, de drogas, enfim, Uhum. arrumar um meio de fuga para pegar e ferir o outro, né? Rebaixar o outro para ficar no mesmo Uhum. nível. Uhum. Isso acontece também nas relações abusivas, né? Muitas Sim. vezes a pessoa xinga e fala mal e agride e tal para tentar rebaixar o outro no mesmo nível. Porque aquela pessoa é Para tão ele se sentir pouca. mais confortável.
Porque Exatamente, que não ele vê consegue, o não outro que consegue ele pensar. tá aqui, o outro tá muito lá em cima, né? Então aí o que ele faz? Ele rebaixa o outro para, se o outro se diminuir, ele fica mais confortável na mediocridade dele, digamos assim, né? Ele não precisa se esforçar em evoluir, ele rebaixa o outro, né? E é o básico do relacionamento abusivo. Uhum. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente vê demais, assim, isso acontecendo, né? E às vezes é difícil de tocar por que aquela pessoa tá fazendo isso, né? Uhum. E a constelação nesse ponto ela também traz essa libertação dessas situações assim, que são tóxicas. Muitas vezes a gente Uhum. está vivendo aquilo e não está conseguindo ver. Uhum. Se vê muito nessa questão do relacionamento abusivo, que as pessoas não conseguem sair. E não é assim, Uhum. tipo, não consegue sair porque gosta de apanhar ou porque gosta de ser maltratado. Não, é simplesmente uma dependência emocional ali que existe, e que a pessoa não Uhum. consegue realmente se libertar, né? Às vezes precisa de uma visão extra, de uma ajuda, de um. Uhum. É, E nesse exemplo, nesse exemplo que você deu, uma pessoa que doa demais e a outra só recebe, ela se sente diminuída por ela estar só recebendo. Parece que é confortável para ela só receber sem fazer nada em troca. Mas isso tem um Sim. custo emocional, ela sente mal, né? E o que acontece? Ela começa, digamos que ela começa a criticar o outro para o outro se diminuir para ela ficar mais confortável ali, né? Esse outro que já está se doando demais, quando esse aqui critica, ele acha que esse aqui está errado. Ele acha que ele merece aquela crítica, que ele não está fazendo o suficiente, que ele não é bom o suficiente, ou que ela não é bonita o suficiente, que ele não tem o suficiente, sei lá, e ele acredita nisso, ele concorda nisso. E é por isso que esse relacionamento abusivo faz essa pessoa ir cada vez mais fundo lá embaixo, porque ele acha que o outro tá certo, que ele é um monstro. E ele não é, ele é a vítima da coisa, né? E isso causa um problema maior, não é nem só na relação, isso causa um problema para a vida da pessoa, né? Porque a pessoa pode Uhum. até conseguir sair dessa relação, mas ela vai sair se achando péssima, né? Se achando Uhum. menor, se achando diminuída, se achando sem capacidade, né? Por causa do Uhum. enfraquecimento nesse ponto. Né? E esse sentimento de culpa diminui nosso merecimento, né? Então, quanto mais se sente culpado, menos você acha que merece coisas boas da vida. Aí você vai procurar formas de você se punir, né? Achar um relacionamento ruim depois, achar coisas que você não tenha dinheiro, você vai se colocar em amizades tóxicas, você vai se colocar em lugares que vão fazer você se dar a punição que você acha que merece por ter sido uma pessoa tão terrível lá atrás. Quando, no fim das contas, você não foi terrível porcaria nenhuma, só precisa se conhecer, se entender por que você estava se doando tanto, né? No fim das contas, você só estava carente, talvez, querendo comprar o amor do outro por meio de gestos de serviço ali, talvez você precise olhar para isso. E isso que é legal, né? Que a constelação faz a gente ver o que tem por trás disso, né? Pra gente se entender, né? E muitas vezes são questões cíclicas, né? Porque a gente tende a repetir aquilo que a gente viu. Então, Aham. se a gente viu uma mãe que foi muito doadora, assim, né? Que cedeu demais, que carregou a família, enfim, a gente tem a tendência a repetir aquela situação. Uhum. Uhum, com certeza. É, tudo que a gente julga demais, né, de alguém, tipo, ah, aquela mãe foi demais assim, ou foi de menos e tal, né? Eu vejo que se você julga o pai ou a mãe por algum motivo, que, ah, minha mãe não devia ter sido assim, meu pai não devia ter sido assim e tal, tem duas opções, né? Ou você vai ser exatamente igualzinho aquela mãe, aquele pai, a vida vai te fazer repetir aquilo ali, ou você vai ficar numa pose de negação e vai dizer assim, tudo que eu não quero é ser como minha mãe e meu pai. E às vezes você não vai conseguir ser livre para viver a tua vida, porque você vai estar evitando de estar em situações que você acha que você ia agir como teu pai e tua mãe. E aí você não está podendo ser autêntico, não está podendo ser natural, você não está vivendo a melhor vida que você Não poderia consegue viver ser por feliz conta do teu muitas vezes, julgamento. né? É. Fica preso àquela Uhum. situação. Exato, por não aceitar, né? O Porão da Bruxa falou, muito interessante essa explicação. Me conta aí teu nome para eu falar teu nome, o Porão da Bruxa. É a Deni. Demi? Tá, beleza. Maravilha, muito bom. Você ia falar das três leis, você falou as três já ou Não, você falou duas só? eu falei a segunda e agora vamos falar da terceira, que é o pertencimento. Tá, E tá. essa pega bem pesada, né? Que ela diz Uhum, que todo mundo tem o direito de pertencer. E a gente só é feliz quando a gente tem todo mundo no nosso coração, né? uhum, Não quer dizer assim que, tipo, porque eu reconheço a importância da minha mãe, por exemplo, que ela seja uma mãe narcisista, digamos, reconheço a importância da minha mãe e ela vai estar dentro do meu coração, porque ela faz parte da minha vida. Não quer uhum. dizer que eu tenha que necessariamente me submeter a todos os desmandes dela, né? Isso até nos Exato. fortalece para conseguir sair dessas situações. Às vezes a gente Uhum, tem um relacionamento anterior ali, aquele relacionamento foi um relacionamento ruim, foi um relacionamento abusivo, mas ele fez parte da tua vida. Hoje tu é o que uhum, é por conta disso que tu viveu, né? uhum, Talvez tu tenha aprendido uma maneira de se valorizar e não passar mais por aquilo, mas
aquele caminho existiu e ele faz parte daquilo. Ele é necessário, né, que a gente inclua todas essas pessoas na nossa vida, que a gente Uhum. consiga perceber. E às vezes a gente inclui para não, para não repetir a situação, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente fica na negação daquilo e acaba Uhum. repetindo outras situações que são desagradáveis. Uhum. A gente vê isso muito nas questões familiares. Costumo dar exemplos de muitas vezes assim, nós temos alguma pessoa lá, um tio, que foi excluído porque ele matou alguém. Vamos, por exemplo, drástico, né? Matou alguém, aí ninguém mais da família olhou para aquele tio. Depois vai Uhum. nascer lá um neto que vai vir com questões trazendo de volta a glória. Porque a Uhum. vida exige que a gente olhe, né, para a situação. Uhum. Então, assim, é Com que ele vai certeza. matar alguém, mas ele vai vir, sabe, daqui a pouco com uma característica suicida, com alguma questão, assim, que vai trazer à tona aquilo. Uhum. Que a Isso família pode não ser aceite nessa. do mesmo jeito, né? Sim, acaba Uhum. ficando de fora, né? Acaba ficando excluído, como a gente diz. Uhum. Porque a gente tem Uhum. tendência a excluir quem traiu, quem cometeu algum crime de alguma forma, quem é conhecido como louco, né? Às vezes a pessoa tem Uhum. uma doença mental na situação, usa drogas, enfim, álcool, Uhum. tem Uhum. vários motivos para essas exclusões, né? E Pois é. a exclusão é um problema que ele tende a se repetir dentro da família. Então é uma coisa que a gente Uhum. precisa Ó, o trabalhar. Francisco falou ali, muito bom, ó. Maravilha. Ou a gente queria pedir para vocês aí, coloca o dedo no coraçãozinho que tem aqui embaixo, clica naquele aviãozinho ali, já manda compartilhar com as pessoas aí para a rede social entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais gente, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui embaixo, a gente está aqui, tá? É ao vivo aqui, qualquer coisa que você tiver aí, tá? Essa coisa do pertencimento, eu vejo assim que acontece muito também, Ana, de, por exemplo, assim, é uma família onde todo mundo vivia na miséria, não tinha dinheiro e tal, teve um problema assim, essas pessoas da família toda tinham raiva de pessoas com dinheiro, que os ricos não são bons, os Sim, ricos não vão para o céu, os ricos são não sei o que lá e tal. Aí essa pessoa, ou ela não consegue prosperar, ou se ela prospera se sentindo culpada, achando que ela não devia. Como que ela vai ela não fazer está isso, né? Acontece muito pertencendo, isso, né? Uhum, exatamente, ela não se sente parte daquela família. Existe, o pessoal sempre comenta assim, nessas questões de constelação, sempre usa como exemplo, alguém que ganhou lá na Mega Sena. Se uhum, você vai fazer um levantamento das pessoas que ganharam na Mega Sena, assim, acho que 80% delas torraram todo o dinheiro e perderam aquele patrimônio. Porque o que, que em até acontece? 2 anos. A pessoa não está preparada para aquilo. A família inteira da pessoa é pobre. Então ela vai pegar e Uhum, vai tentar juntar e vai tentar distribuir, enfim, vai uhum, acabar gastando dinheiro de uma forma que acaba voltando para aquele mesmo núcleo, né? E muitas uhum. vezes não, muitas vezes qual seria a solução nesse caso, né? A gente precisa olhar para aquela situação e entender e permitir, solicitar essa permissão da nossa família, né? Porque a Uhum, gente vai fazer um processo de cura, onde tu vai dizer que tu entende eles, né? Que entende a vida que uhum, eles levaram, que entende que os seus antepassados passaram fome, ou que os seus antepassados qualquer situação assim, mas que hoje tu te liberta para viver outra vida, né? uhum, A gente vê muito com até é muito característico de famílias assim inteiras, que, por exemplo, todo mundo é advogado, ou todo mundo é médico, uhum, ou todo mundo é fotógrafo, né? Então, uhum. assim, a coisa vai se multiplicando, assim, vai se replicando. E quando tu tenta quebrar aquela corrente, muitas vezes tu vai te sentir culpado, tu vai ter problema na questão de prosperar, tu vai ter as pessoas te olhando de forma atravessada, né? Porque tu tá fugindo daquele núcleo ali, né? Embora você saiba racionalmente que não tem problema nenhum você fazer uma coisa diferente, aqui dentro fica uma sensação de que você está errado, que você é inadequado, que você não devia fazer e tal, né? Uma coisa que você falou aí, você falou assim que a gente tem que pedir autorização para essa família para prosperar, né? Para quem está começando agora nesse mundo do autoconhecimento, aí não quer dizer que você tem que ir lá e pedir para o pai assim, pai, posso ficar rico, né? Não, não é um processo interno, né? É um processo imaginativo, digamos assim, né? É, né? é o processo de tu conseguir te desvincular daquele, daquele núcleo, assim. De você se permitir, de você entender, assim, Uhum, olhar para tua história e entender que aqueles familiares, eles passaram por aquela situação, mas era uma situação deles. A gente não pode uhum, carregar o pacotinho do outro, né? uhum, Cada um tem seu pacotinho. Então, às vezes, a uhum. gente quer dividir o pacotinho com o outro, aí acaba ficando os dois com problemas, Uhum. né? E eu vou dizer aqui.
fazer um processo de hipnose não verbal aqui desse assunto que você trouxe aí, né? Não verbal, não, conversacional. Pegando esse exemplo, digamos, uma família que teve muita dificuldade financeira, pessoas passaram fome e tal, não tinha nem o que comer e tal, e aí esse filho, de repente, ele está conseguindo construir uma vida um pouco melhor e está se sentindo culpado por isso, né? Ou que uma linhagem inteira da família, os avós, todo mundo passou fome, guerra e tal, né? Eu penso assim, você não ter dinheiro, você passar fome também, de que forma isso vai tornar a vida melhor para alguém, né? Eu penso que até justamente em honra e respeito a todo mundo que passou fome antes de você, aí sim é que você tem que ganhar dinheiro, justamente para fazer jus a todo o esforço que todo mundo fez para você poder nascer. Todo mundo teve que sobreviver lá atrás para você estar aqui hoje, para dar condições de você estar aqui numa vida em que você tem acesso a computador, internet, você tem condições de prosperar, de viver, e você escolhe não fazer isso para quê? Você está honrando quem, entendeu? Se o teu antepassado que não tinha como colher batata porque naquela época choveu demais, não sei o que lá, se ele tivesse você vendo você aqui, dizendo, não, porque eu não vou prosperar, porque não sei o que lá, eu acho que ele ia bater com a batata na tua cara, entendeu? Vai crescer, rapaz, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se eu estou errado, mas é assim que eu penso, pelo menos. Não, é verdade, é bem correto isso que tu trouxe, assim, sabe? É honrar os nossos antepassados, né? É olhar para eles de forma amorosa. Eles fizeram o que eles podiam fazer. Às vezes a gente cria muita expectativa com relação ao outro, né? Mas o outro só nos entrega aquilo que ele pode entregar. E é a questão do. É difícil a gente olhar alguém com os olhos que a gente tem hoje. Hoje a gente vive uma outra vida, né? Pegar e olhar a gente, com a criança, e olhar a situação que nossos pais viviam e querer julgar eles com os olhos de hoje. Quando eles eram a mesma questão nossos filhos, né? Hoje nossos filhos, eles vivem num mundo de tecnologia. É difícil que a gente consiga privar eles disso. E a gente tem que entender que cada um vive o seu momento, né? Cada um tem as suas questões, né? E cada pessoa é uma pessoa diferente, passa seus sentimentos de forma diferente. E, apesar de ter toda essa bagagem, nós sermos famílias sempre parecidas, né? Cada um tem uma percepção. Cada um sofre de uma. Com certeza. Ó, a Dani colocou ali, ó, ótima colocação. Coisa boa, maravilha. Ô, Ana, deixa eu te perguntar aqui, para quem está assistindo a gente, seja ao vivo, quem estiver ouvindo como um podcast depois, esse conteúdo, né? Esse processo de constelação familiar, explica aí, pode ser feito online também? Sim. Existem duas formas de constelação, né? A constelação em grupo, onde a gente... os agendamentos, eles funcionam normalmente nos finais de semana, né? Que é quando o pessoal consegue se reunir melhor, a gente reúne um grupo para trazer à luz as questões. E aí a gente tem um constelado e os outros participantes. Aquele constelado acaba, assim, elegendo alguém para ser os representantes, né? Ele tem sua história, e aí, eu tenho uma questão lá para ver, questão de prosperidade. E aí, esse constelado ele vai pegar e vai trazer as pessoas a participarem da sua história. Nesse processo, a gente consegue visualizar as coisas acontecendo. Eu gosto sempre de citar o meu próprio exemplo, quando eu participei da primeira constelação na minha vida. Na verdade, eu já tinha feito uma com bonecos, mas quando eu participei da primeira constelação real, né, que eu fui constelada, eu peguei e escolhi uma moça para me representar e eu olhava para ela e ela tinha exatamente os mesmos tiques que eu. Ela estalava os dedos, ela se balançava assim. É uma coisa apavorante tu te ver em outra pessoa, sabe? Então, assim, uma construção muito, muito, muito legal essa constelação em grupo. Mas ela funciona em grupo e funciona de forma individual também. A individual acaba nos dando mais liberdade, né? Com relação à questão de horários, até mesmo pela questão do online. Ela pode ser feita tanto presencial quanto online. Da mesma forma, a gente vai usar os bonecos, né? E a água para trazer alguns campos, algumas questões mais específicas, né? Às vezes a gente tem uma situação acontecendo ali com o boneco, e o boneco ele demanda um pouco também de esforço, né? Eu sempre digo que a constelação com bonecos ela demanda muito mais esforço do que a constelação com pessoas. Porque você vê as pessoas representando, elas vão agir naturalmente, elas entram no campo e conseguem representar aquilo de forma natural. Com bonecos, você depende um pouco da tua percepção também daquilo, né? Você vai posicionar os bonecos ali, mas a percepção daquelas situações demanda um pouco de esforço maior do que na constelação em grupo. Então, cada um
situação ela não está bem clara ali com os bonecos, a gente leva essa situação para a água. Porque como a água é um campo fluido, ela vai se movimentar de forma a mostrar aquela situação acontecendo. Uhum. E você sabe, né, que a constelação, muitas vezes a gente está fazendo uma constelação ali, e os bonecos que estão lá na água estão num posicionamento, e quando a gente desfaz alguma coisa, ou quando a gente enxerga alguma situação, ou quando a gente trabalha com frases de solução, aqueles bonecos se movimentam assim de uma maneira incrível, né? Não, negócio louco, é paranormal mesmo. A gente tava fazendo uma vez uma questão minha, né? Constelando um negócio meu na água lá. Aí tinha os bonequinhos lá, os bonequinhos estavam de costas separados um do outro lá. Daí, né, tem as frases para falar, umas coisas, a gente foi falando ali. De repente os bonequinhos vieram, parecia que tinha um motor de polpa naquele bonequinho, vim tão rápido assim. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo aí nesse troço, né? É verdade. E é um negócio muito impressionante, né? Eu mesma, que sou uma pessoa bastante racional, assim, eu me impressiono muito com as questões da constelação, sabe? É uma técnica que chama muito atenção. Ganha meu coração, assim, realmente. E é inegável, né? Você não pode não ver aquilo que está acontecendo. Tá lá, né? O Lucas Não. falou aqui, ó, grande Rafa, excelente conteúdo e parabéns, Ana. Que legal, que bom que você está aí. Obrigada. Maravilha. Legal. Muito bom. Esse negócio da constelação é bem, bem bacana, que nem o que eu queria falar aqui. Você disse assim, a gente faz em grupo e aí se tem uma questão a gente coloca na água, né? E você está falando do teu trabalho, porque nem todo constelador trabalha assim, né? Tem gente que só faz uma parte. Você que faz um trabalho mega ultra blaster aí de reunir tudo numa única sessão, né? Com certeza. E aí, bom, você sabe, né, que muitas vezes a constelação individual, quando a gente está fazendo, a gente ainda aproveita a participação do Francisco, né, que é o meu esposo, para auxiliar nessas questões. Porque daí a gente consegue, muitas vezes, trazer alguns elementos mais dentro como se trouxesse a constelação em grupo com uma constelação individual, né? A gente tem a participação de alguém que consegue trazer desenrolar essas questões de forma que seja mais perceptível, né? Que seja mais visual, que seja mais palpável. Porque, às vezes... Traduzir de uma forma muito mais nítida ali, né? Aquelas percepções que estão naquele campo ali, né? Exato. Às vezes a gente trabalhando com os bonecos ali acaba ficando muito no ar, né? E quando a gente consegue trazer essa percepção de forma mais palpável ali, que vocês colaboram muito comigo, me ajuda bastante nessa situação, a gente consegue ver as coisas acontecendo, é muito legal. Esse é o superpoder do Francisco, né? Agora a gente tem que fazer um evento, uma força aqui, galera. Vocês estão assistindo a live, faz uma força aí pro Francisco vir aqui fazer uma live comigo. Já faz 2 anos que eu convido ele. Todo dia ele tem uma história diferente. Uma hora ele tem que fazer a barba, depois tem que deixar a barba crescer, daí tem que arrumar o cabelo, daí tem que fazer alguma coisa, né? Então bora vir fazer uma live e falar desses assuntos aí, rapaz, nós precisamos de você, tá? Ana, tem uma pergunta da Karen aí para você, ó. Quanto tempo a constelação reverbera no campo do constelado? Karen, assim, ó, eu fiz uma constelação em 2017 que reverbera até hoje, sabe? Então, às vezes, a constelação, ela pode ser um processo que você imediatamente vê algumas coisas acontecendo, como no teu caso, né, Rafa, tinha uma situação ali que a gente disse que, pode ser que nesse dia aconteça isso, e realmente isso aconteceu, né? Mas também é um processo que ele se alonga por questões de que muitas vezes a gente precisa mudar coisas também, né? A gente precisa alterar situações. Eu mesma tinha uma situação que eu estava presa, né, numa relação ali que não era tão legal, e eu fiz isso em 2017 e eu levei uns 3 anos para conseguir realmente tomar força para mudar a situação. Né? Legal. O Francisco falou ali que tá muito frio agora. A Dani falou que o Francisco é um ótimo acupunturista também. Pois é, verdade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não, ele é múltiplo, né? Porque também é um excelente reikiano, trabalha muito bem com as técnicas de energia também. Ele é muito bom hipnoterapeuta também, né? Maravilha, muito bom. Tá, mas Ana, e me conta aí sobre essa questão da constelação, assim, né? Que tipo de assuntos a constelação pode ajudar a pessoa a tratar, sabe? Porque a pessoa às vezes ela não sabe se a constelação é para ela, não sabe se é isso que ela está buscando, ela sabe que ela tem um problema, né? Então, que tipo de problemas a constelação pode ajudar a resolver? Na verdade, eu sempre digo assim que a constelação pode nos ajudar com quase tudo. A gente pode
olhar para as questões dos relacionamentos, tanto relacionamento amoroso, quanto relacionamento familiar, relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos, situações nesse sentido. A gente pode olhar para a questão até de prosperidade. Muitas vezes a gente não consegue prosperar e não consegue enxergar o que está acontecendo. Então a constelação vem trazer luz a isso, né? Vem trazer luz a essa situação. A gente pode olhar também com relação à profissão. Existe também, não é o meu principal foco, mas eu também tenho a formação para isso, de trabalhar com constelação empresarial. Muitas vezes a gente tem uma empresa que não está conseguindo dar certo ali, que tem problemas. A gente traz para a constelação para conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, ela traz luz para muitas coisas, né? Relacionamento com os filhos, questões profissionais da pessoa mesmo, não com relação a empresas, mas eu estou com dificuldade eu quero descobrir uma nova profissão, eu não me sinto feliz profissionalmente como eu estou, né? Então, assim, basicamente tudo a gente pode, de alguma forma, trabalhar dentro da constelação. Ela vai trazer luz para muitas coisas, assim. E além da constelação, que a constelação traz a luz para as coisas, eu também uso a técnica do tarot terapêutico muitas vezes para intervir nas questões da constelação. Porque às vezes a gente traz ali uma questão da constelação e a pessoa ainda ficou com dúvida naquela situação. Então a gente Isso no mesmo atendimento, né? Já chuta o balde e faz tudo de uma vez, né? No mesmo atendimento. A gente traz o tarot para nos dar uma mão ali para auxiliar. Porque o tarot também ele é uma interpretação da alma da gente, né? Não existe nada de místico no tarot. Ele, na verdade, ele é aquilo que está dentro da gente que a gente está externando para conseguir enxergar, para conseguir entender o que está acontecendo ali. A gente usa também o tarot como forma complementar. A gente é múltiplo, né? Usa o reiki como forma complementar, usa as aromaterapias como forma complementar, então... Isso que é o legal, eu vejo, né? O terapeuta, ele é o terapeuta, não é a ferramenta, né? E quando você vai lá e você se coloca assim, você sabe que você usa a ferramenta que for necessária para ajudar aquela pessoa. Às vezes a pessoa vem procurando por uma coisa, mas o mais indicado é outra. Mas você tem tudo isso na caixa de ferramentas, né? Você pode resolver, né? Mas deixa eu te perguntar, Ana, a constelação funciona assim, tipo, sem a pessoa precisar fazer nada, assim? Tipo um comprimido milagroso, assim? A pessoa toma um comprimidinho ali, faz a sessão, você tira o mal da pessoa em uma sessão? Como é que funciona? Já existe um esforço da pessoa resolver ir até a constelação, né? A pessoa precisa procurar isso. Então já é um primeiro esforço que precisa partir da pessoa. De ver, olha, tem algo que não está legal aqui, que eu preciso olhar. Mas como toda terapia, toda e qualquer terapia é uma cura de dentro para fora. Então, assim, ela vai mostrar para você o que está acontecendo ali. Que muitas vezes é uma dificuldade que a gente tem de enxergar. Mas um movimento, a gente faz alguns movimentos na constelação, claro, com certeza. A gente faz questão de reconciliação, de divórcio energético, diversas situações, mas também exige que a pessoa mude a postura dela, né? Que a pessoa mude a forma de pensar e de ver as situações. Né? Porque às vezes, na verdade, às vezes não, sempre, né? Só isso que vai resolver. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas estão procurando uma fórmula mágica, né? Estão procurando uma varinha de condão, alguma coisa que chegue lá e elas possam, né? Que aquilo mude elas sem que elas precisem fazer nada, né? E eu vejo que é um processo de trazer para a consciência aquilo que você não está querendo ver ou que você não está conseguindo ver. Mas você vai poder olhar para aquilo ali e você vai ter a oportunidade de agir diferente, se comportar diferente, se sentir diferente, né? Ele funciona, como eu diria assim, se você pegar e tomar um remédio lá, você tá com um problema de colesterol. E aí você começa a tomar um remédio para aquilo. Se você continuar se alimentando da mesma forma, o colesterol vai continuar alto. Não vai resolver. Você não vai poder parar de usar aquilo, né? A terapia, ela funciona de uma forma muito parecida. Você faz a terapia, você fica bem, ajudou com as situações, mas aí você continua vivendo daquela mesma maneira. Então você vai voltar a estar naquela situação, né? Você volta a estar daquele jeito ruim. Exatamente. Tudo existe uma mudança de postura. Eu vejo que o caminho para isso é você saber o que está acontecendo, porque ninguém faz uma coisa errada contra as suas próprias emoções porque quer.
A gente faz porque a gente acha que é o certo, porque a gente aprendeu que funciona daquele jeito, enfim, a gente acha que é, só que aquilo acaba trazendo coisas ruins para a gente, né? Então, você ter o momento de você parar, você deixar alguém te ajudar a olhar para o que está acontecendo dentro de você, trazer luz para o que te motiva a tomar as decisões que você toma, faz você parar de ficar brigando com você fazer as pazes com você assumir o controle da tua vida, né? Mas ninguém vai poder fazer isso por você tem que fazer, e você precisa ir atrás, né? A Ana não vai constelar o teu campo aí da tua casa se você não for atrás, se não procurar, se você não fizer a tua parte para ser atendido, né? É mais ou menos por aí, né, que eu queria falar. Sim, sim, sim. A gente sempre precisa fazer a parte, né? Eu sempre digo que não existe mágica. Não existe Uhum. mágica e não existe adivinhação, assim, sabe? A constelação, o tarô, a hipnose, seja lá qual for a técnica, ela não é uma mágica, ela não vai solucionar as coisas sozinha e também não vai pegar e adivinhar o futuro, assim, tipo, você não. Tudo que você consegue dentro do seu trabalho, tu consegue porque aquilo tá na pessoa, porque a pessoa consegue externar aquilo. E Uhum. não porque você pegou e enxergou, olhou para alguém e resolveu predizer o futuro dela, né? Então, Uhum. É, e tem assim, gente que usa assim, né? A pessoa vai procurar uma consulta de tarô para querer saber se deve continuar com o namorado ou terminar, né? Não é assim que funciona, né? é verdade. E eu sempre digo assim, a maneira como eu trabalho com o tarô não funciona dessa forma, assim, sabe? Eu não tenho essa técnica para pegar e te dizer, o fulano tá me traindo. Eu vou Uhum. dizer, o que que tu acha? O que que tu sente? O que que tu percebe com relação a isso, né? E aí você vai Uhum. tomar a melhor decisão. Porque, na verdade, tudo ele revite. A constelação te mostra a situação acontecendo ali. E você vai decidir se Uhum. quer mudar ou não. Pois E é, vai tomar as exatamente. consequências daquilo, de mudar ou de não mudar. Uhum. É isso aí. Ô, Ana, deixa eu te perguntar, de todos os processos de terapia que você já fez curso, que você já aprendeu, que você já praticou, que você já passou, que você já viu, né? Por que você escolheu a constelação? O que você sente mais legal na constelação, assim, para quem tá vendo essa live entender, assim, o que te puxou para cá? A constelação é um meio muito. Eu sinto, sim, que eu vim para ajudar as pessoas, né? Uhum. Conseguir me ajudar de alguma forma e muito através da constelação. Não só a constelação, mas a constelação me auxiliou muito. E eu sei que eu preciso passar isso adiante. Eu tenho Uhum. muito esse vínculo de conseguir perceber e conseguir captar as situações pessoais, né? Alguém chega com Uhum. uma questão ali para mim e eu acabo, de modo empático, partilhando daquilo com ela, né? Então, assim, Uhum. vejo a constelação como uma maneira de conseguir ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, sabe? Uhum. Sei lá, as outras técnicas também funcionam dessa forma, mas a constelação, assim, ela é o autoconhecimento puro, sabe? Diferente Uhum. o reiki te ajuda com relação a você se reequilibra, enfim, você consegue mudar a percepção, consegue mudar algumas coisas, mas a constelação ela te mostra aquilo assim, tipo, aqui, ó, não tem como negar, né? Talvez isso Uhum. seja um pouco da minha racionalidade, né? Porque é a Uhum. forma como mais está caracterizado ali. Olha, é isso que está acontecendo. Não, Uhum. existe, não tem uma forma de você se esconder mais, né? É, que Ou nem você assume que é no isso que está exemplo, acontecendo, ou continua. que nem no exemplo da constelação com o bonequinho lá, né? Foi você que colocou o bonequinho ali, né? Não foi ninguém que te disse aonde colocar. Então tem um motivo para você ter escolhido, tem todo um estudo por trás disso, né? E a pessoa não pode negar aquilo ali, né? Ela pode não acreditar, mas ela não pode negar. Não foi manipulado, não foi alguém que inventou, não foi alguém que disse outra coisa para ela, só as regras estão claras, é ela que joga o jogo e acaba evidenciando aquelas coisas, né? Que talvez ela estava negando, que ela não queria olhar, né? Eu É, fiz essa pergunta porque, assim, muita gente, eu sinto, sabe, quando a gente faz aquilo que é a nossa verdade, aquilo dá certo, sabe? Você ajuda as pessoas, você transforma a vida das pessoas, aquilo se torna real porque você acredita, porque você coloca a tua fé e faz aquilo acontecer, né? E eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque tem muita gente que está assistindo a nossa live, ouvindo o podcast, que faz terapia há 10 anos, 20 anos, 15 anos, sei lá, e que continua com o problema, sabe? Continua vivendo aquele problema, tentando tomar um remédio para amenizar ou usando uma fuga, seja um vício, seja alguma outra coisa e tal, né? E o problema continua lá. E muitas vezes essa pessoa, ela passa a acreditar que ela não tem jeito,
porque ela já tentou, ela já fez 10 anos de uma terapia específica, tá lá e tal, e não resolve. E o que eu quero dizer é assim, você já fez um processo e não deu daquele jeito que você estava tentando? Vamos tentar de outro? Vamos tentar de outro. Todo mundo tem um jeito, né? Cada um se conecta melhor com uma ferramenta. Todo mundo passou pelas mesmas ferramentas. E algumas pessoas se conectam mais com uma, algumas pessoas se conectam mais com outra. Então, de repente, talvez você está aqui assistindo essa live, esse podcast, para você entender que talvez a constelação possa ser tua praia. Se você não fez ainda, vai fazer o que você tem a perder, né? O que você tem, o que de pior pode acontecer na tua vida? Exatamente. Eu sempre digo que nem toda terapia é para todo mundo, assim, sabe? E você vai se encontrar com aquilo que melhor te ajuda. Muitas vezes, todas as terapias são excelentes. Psicoterapia é excelente, a constelação é excelente, a hipnose é excelente, a barra de ácidos é excelente, todas elas são muito boas. Mas sempre existe aquela tampa que fecha com a tua panela, assim, sabe? Aquela terapia que vai se encaixar melhor com aquilo que tu procura, com aquele teu problema, com aquela tua questão. E muitas vezes também a questão assim de, tipo, eu fiz uma constelação no passado e não foi tão legal. Mas às vezes não foi tão legal porque aquele encontro com aquele consolador talvez fosse o que precisasse no momento, mas não deu match ali, né? Muitas vezes a gente faz uma terapia com alguém e a gente julga a terapia por conta do profissional que já vendeu, né? Por conta de não ter se encontrado com aquele profissional. Exatamente. Pois é. E eu vejo assim, tem gente que diz assim, acha, né? Nem fala, mas sente que ir fazer terapia é coisa de gente louca, né? Gente que tem um problema mental. Eu vou dizer, cara, problema mental é você saber que dá pra você viver melhor e deixar alguém te ajudar com as suas questões, soltar uma dor que você carrega uma vida inteira, você prosperar, se relacionar melhor com as pessoas e você escolher conscientemente não fazer isso porque você está preso nas suas crenças, nos seus traumas, nas suas visões, né? Então, para mim, loucura é isso. Você poder viver melhor, você escolher não fazer por conta de preconceitos que você tem, né? Então, bora abrir essa mente aí que, né, a vida evoluiu, a terapia evoluiu, e não interessa que você fez ou que você faz uma terapia que não está dando resultado, tenta outro jeito, sempre tem outro jeito, tá? Ana, a gente já está chegando em 50 minutos, esse tempo passa rápido demais da conta, a gente vai conversando e quando vê, tudo passa. Eu queria que você pudesse deixar o seu contato aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, seguindo, como que elas te encontram, como que elas podem te chamar para fazer esse atendimento aí. Bom, então ali dentro do meu Instagram, né, que é ana.luisa.regina, você encontra mais sobre a constelação familiar, você encontra mais sobre as outras terapias que eu também atendo, e lá você também encontra o link para entrar em contato comigo pelo WhatsApp. No WhatsApp, eu vou dizer o telefone, né, que é o 51 99103 6944. Eu também estou disponível por lá para trocar uma ideia, para conversar, para encontrar a melhor forma de você se tornar a melhor versão, né, de você se libertar daquilo que está te fazendo mal. Beleza. Aí os atendimentos podem ser tanto online, né, para qualquer parte do Brasil, do mundo, enfim, ou aqui presencialmente em Rio Negro, que daí eu atendo no Espaço Fênix. É um excelente espaço. Beleza, espaço lindo e maravilhoso, é isso aí. Ana, só para a gente finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem, se pudesse sintetizar uma mensagem para alguém que está assistindo essa live, que está buscando algum tipo de conforto emocional, talvez, nesse momento, né? Qual mensagem você pode deixar aí para a gente finalizar hoje? Eu acho que assim, a gente tem que se priorizar, sabe? Sempre você tem que estar em primeiro lugar. Assim, tá? A gente precisa cuidar dos outros, sim, a gente tem a nossa família, que a gente precisa dar atenção para elas. Mas a gente nunca vai conseguir ser verdadeiramente o melhor para nossa família se você não está bem com você mesmo. Então, assim, priorize, se cuide, se ame, preste atenção nas suas demandas, né? Porque muitas vezes a gente não está dando atenção para aquilo ali que tá nos causando algum incômodo, algum desconforto, algum transtorno. E olhando para isso, a gente consegue virar uma pessoa melhor para a gente e para os outros. Muitas vezes a gente tenta curar no outro um problema que está doendo em mim, né? E aí, às vezes, aquilo me incomoda. Tipo, eu vejo meu filho sofrendo e tal, né? Às vezes você pensa assim, não, quem precisa de ajuda é o meu filho. Cara, mas às vezes não é o momento dele, às vezes ele não quer, às vezes ele não pode, às vezes cheguei lá,
Vai você! Se tá doendo em você, você também está envolvido no processo. Vai fazer, quem sabe você é o pilar da solução do problema que o outro está passando, né? Então, cuida de você. Eu acho que esse que é o mais importante. Ó, a Dani falou que trouxe muita clareza. Que bom. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, eu agradeço demais essa oportunidade, essa conversa. Muito obrigado aí, Ana, pela oportunidade de a gente falar sobre isso, tá bom? Obrigado e boa noite aí para todo mundo. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Tchau.